I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me. But that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet you, you're always helping people and smiling. E aí pessoas, como vocês estão? Galera, hoje a gente vai falar de um dos maiores protagonistas e um dos melhores personagens de todos os jogos, que é nada mais, ninguém menos que Arthur Morgan. Vamos começar pelo primeiro tópico, Arthur Morgan. Ao longo do Red Dead Redemption 2, a profundidade do Arthur Morgan é cuidadosamente construída, então, de início, ele é tratado como um membro leal à gangue do Dutch Borderline, mas à medida que a narrativa avança, a complexidade ela vai se revelando, então as escolhas morais do jogador, elas afetam diretamente no desenvolvimento do Arthur, que isso permite diferentes mudanças da sua personalidade, com relação e a sua relação com os outros membros da gangue, especialmente com o John Marston, adiciona camadas emocionais à sua história. Então, assim, ele confronta com dilemas éticos e o avanço da tuberculose, que no caso é do ex-Arthur, que a gente vai falar mais pra frente. E o Arthur passa uma notável transformação, tornando um dos protagonistas mais memoráveis e muito bem detalhados de todos os jogos. A jornada do Arthur Morgan é marcada por uma busca constante de redenção. Sua relação com o Dutch, o líder da gangue, se torna mais tensa à medida que ele questiona os métodos e as motivações do grupo. Então, que ele vai discernindo o que é certo e o que é errado, o que é o correto a fazer e o que não é. Dutch, ele vai mudando muito conforme o game, então o Arthur fica se questionando se o que eles fazem é certo ou não. E os laços com os outros membros, como a Sadie Adler, o Lenny, eles proporcionam momentos de camaradagem e reflexão. Segundo tópico são as escolhas que mudaram o Arthur Morgan completamente. As escolhas feitas no Red Dead Redemption 2 têm um impacto significativo no desenvolvimento do Arthur. Decisões morais, como ajudar estranhos, decidir o destino dos prisioneiros e escolher entre honra e ganância. Essa honra e ganância, elas moldam sua própria personalidade. Ao decorrer do jogo, você pode escolher se você é uma boa pessoa ou uma má pessoa, e vai ter um indicador mostrando sua honra. Então, quanto mais baixa sua honra, pior pessoa você é. Quanto maior, a melhor pessoa você é. Particularmente, o Arthur, ele trata os membros da gangue e suas decisões durante os momentos mais críticos que influenciam no seu destino. Então as escolhas dele refletem como compaixão e integridade, que leva o Arthur a ser mais redentor. A jornada do jogador para determinar o destino do Arthur não é apenas só as consequências das escolhas, mas também reforça a narrativa de busca por redenção, fazendo com que cada escolha pese muito no equilíbrio entre honra e desespero. O terceiro tópico é: Arthur Morgan é uma boa pessoa? O Arthur Morgan é um personagem complexo e a sua bondade ou falta depende muito das escolhas feitas durante o jogo. De início, ele é tratado como um membro leal da gangue, como eu falei no início, e ele é envolvido nas atividades questionáveis. No entanto, ao decorrer da história, as escolhas éticas mudam o jogador e seu caráter. Então, as decisões refletem como compaixão, integridade e empatia. E o Arthur demonstra ser uma boa pessoa, buscando redenção por seus erros. Mas, por outro lado, você pode fazer escolhas egoístas e imorais, pode levá-lo para um caminho mais sombrio. Em última análise, a natureza do Arthur é como boa ou má, é subjetiva e é influenciada pela perspectiva do jogador. Então não é só o jogo que fez o Arthur Morgan ser bem ou não. Você decide se o Arthur vai ser uma pessoa boa ou não. A decisão cabe a gente, que é jogador, decidir o destino do Arthur, que torna uma experiência incrível no jogo. Quarto tópico: doença do Arthur.
A doença do Arthur é a tuberculose. É uma parte fundamental na tragédia do Arthur Morgan em Red Dead. Conforme a doença progride, a sua doença piora, então ela manifesta uma tosse muito persistente e fraqueza física. Essa condição adiciona urgência narrativa, já que o Arthur enfrenta o inevitável. A doença, ela não serve como um elemento de tensão emocional, mas também impulsiona o Arthur a refletir sobre sua vida e suas escolhas. Como, por exemplo, quando ele percebe que a doença tá piorando, ele já aceita a morte, fala, eu vou morrer logo, então dane-se. E essa vulnerabilidade destaca a sua humanidade, mostrando um lado frágil de um personagem que inicialmente parecia invulnerável. É a mesma coisa você pegar o Thomas Shelby do início da temporada, cara extremamente frio, sanguinário, e de uma hora pra outra você só vê ele com o modo mais frágil possível. E a aceitação do Arthur da sua condição muda as interações finais com outros personagens, e é a decisão do jogador sobre o destino do Arthur, que ele contribui para um desfecho emocionalmente impactante, e torna a experiência mais do que apenas uma história de faroeste, mas uma jornada incrível. Quinto e último tópico, o fim perfeito para Arthur Morgan. Eu confesso que quando eu vi esse final eu não pude conter minhas lágrimas porque é um final absurdamente bom e absurdamente triste. E o fim perfeito pro Arthur Morgan muitas vezes é percebido como aquele que é em busca de redenção e deixa um legado positivo. Então isso gera uma implicância em tomar decisões altruístas, priorizando a honra em vez da ganância, ajudando os estranhos e demonstrando compaixão. E desviando um pouco pro epílogo, quando a história do Arthur se entrelaça com a de John, a última conversa com essas ações finais pode solidificar um final muito positivo. Escolhas que refletem arrependimento, aceitação e amor pelos membros da gangue contribuem para um fim que evoca uma sensação de redenção e significado, mesmo diante da tragédia, o que torna Red Dead um fim extremamente bom e positivo. Bom, falamos bastante coisa em pouco tempo aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. E se você não jogou Red Dead ainda, eu super recomendo, Eu juro pra você que você não vai se arrepender. Só se prepara pras lágrimas, porque, olha, é complicado. Mas é isso, muito obrigado por ficarem até aqui, obrigado pela sua atenção e até a próxima.